Oi, sexto ano, tudo bem? Espero que estejam bem. Nossa aula hoje é do módulo 3 e o tema é o corpo na arte. Todos os povos têm uma maneira diferente de se vestir e se enfeitar. Quando eu penso em enfeites, logo eu penso no povo egípcio, né? Na pintura, na maquiagem da Cleópatra, toda pomposa e bela. Ora, os nossos índios também se pintam e têm algumas características muito próprias e únicas. O uso do genipapo, o uso do urucum na pintura dos corpos, o que traz as cores preta e vermelha com muita intensidade nos corpos dos nossos índios. Usar o nosso corpo como suporte artístico não é só apenas fazer uma tatuagem ou a pintura dos povos indígenas. É claro que as duas maneiras também são movimentos artísticos, mas também é usar o corpo como transmissor de alguma mensagem que instigue em você alguma coisa. E é isso que nós veremos aí no módulo 3. Outra observação é que literalmente o corpo fala. Então a maneira que você gesticula, a maneira que você anda, se posta, a maneira que você fala com as pessoas ou se dirige ao público, as músicas que você canta, ela tem a sua identidade. Eu olho para você e eu posso descrever algumas características que com certeza é sua identidade. E é assim que a arte sobrepõe e é trabalhada através do corpo. Os movimentos que o corpo deixa nos objetos ou os objetos marcam o corpo. Eu trouxe para vocês, para a abertura da nossa exposição do painel, algumas ilustrações de pinturas corporais e roupas típicas. Vamos lá. Olha aí, você tem uma Índia Pataxó. Notem a pintura do olho dela avermelhada, né? Provavelmente seja o uso do urucum. O urucum é uma semente que nasce dentro de umas vagens que parecem cobertas por alguns espinhos, mas não machuca ao tocá-los. Eles abrem a vagem, tiram a semente e batem a semente, tirando toda aquela tinta avermelhada. Algumas são muito vermelhas, outras são alaranjadas. E passam diretamente no rosto ou misturam com alguma outra farinha. Nós também usamos esse urucum na cozinha, o colorífico, o coloral, o corante que a gente usa para colorir a carne ou colorir o arroz, né? Fica bem vermelhinho, ou a macarronada, muita gente usa só o corante para macarronada, para fazer com alho e óleo. Fome, delicioso. Então essa Índia que você está vendo é uma Índia Pataxó. Presta atenção nos desenhos que ela tem no corpo e nas cores, né? Aí embaixo do braço dela tem uma faixa generosa de uma faixa preta, provavelmente feita com a polpa do genipapo. Se você não conhece o genipapo é uma fruta que não é nada bonita, mas é gostosa e tem um jeito muito especial de se fazer o suco dele. Eu já tentei fazer o suco do genipapo, eu não fui feliz. Mas eu tenho um amigo
que faz o suco e fica fantástico. Parece muito com um suco de coco, ele é viscoso. Gente, é muito gostoso, é muito bom, tá bom? Com linhas simétricas, obedecendo um padrão. Esse tipo de arte nos corpos dos índios tem uma linguagem muito especial. E cada tribo representa essa pintura de uma maneira diferente. Você verá, após a exposição do painel, um texto especial falando sobre a pintura dos corpos dos indígenas, e nós veremos isso, tá bom? Mas eu queria frisar que esse tipo de técnica, a tendência é sumir, porque os índios mais jovens, eles não têm se interessado tanto por esse tipo de cultura e vai se perdendo pelo meio do caminho, porque a maioria das técnicas e significados são passados oralmente. E a cultura indígena sofre muito com essa perda. Não é à toa que a Unesco nomeia essa tradição e esses riscos, né? Essas técnicas tão belas de pintura de corpo como patrimônio. Como se sobre a mão dela existisse um tecido mesmo, bordado, uma renda fina com relevos. E você sente os relevos e enxerga esses relevos. Do lado direito eu tenho um africano e a informação. As pinturas africanas são feitas com vegetais, barro, ocre vermelho e amarelo extraído de rochas vulcânicas, cal branco e a seiva de algumas plantas que possuem pigmentos fortes. A próxima imagem, eu tenho as mãos de um índio pataxó. Notem as mãos dele pintadas com pintas pretas, os trançados, as sementes das pulseiras. Do lado direito, eu tenho a delegação de indígenas da Bahia fazendo uma manifestação em Brasília. Observem não só as pinturas, claro, mas o que está num destaque muito grande são as vestes, o estilo de roupa deles. Um deles está com um instrumento na mão, parece-me com uma cabaça, né? Feito com um chocalho ou alguma coisa assim. Nessa outra imagem, nós temos jovens numa passeata estudantil, na época do então presidente Fernando Collor, pedindo o impeachment, o que aconteceu. Aqui as cores estampadas no rosto dele, né? As cores brasileiras estampadas no rosto dele. Bem, e agora nós começamos o nosso painel para valer. O primeiro painel, você tem o rosto de um guerreiro maori. Ele não tem nome e nós não temos nem o nome do fotógrafo, é de autoria desconhecida do século XIX. Esse tipo de pintura é chamada de moco na Nova Zelândia. Quando eles foram colonizados, esse tipo de pintura ou de tatuagem no rosto foi proibida por um bom tempo. Agora, na contemporaneidade, tem mudado muito a visão e a força de preservação da cultura tem estimulado muitas pessoas voltarem, né? Geralmente os descendentes dos nativos, a voltarem a praticar esse tipo de atividade,
com o corpo quase que 100% tatuado, e inclusive o rosto. Esses motivos que tem no corpo dele, no rosto, com movimentos muito simétricos e principalmente na parte de baixo, as figuras geométricas muito aparentes, e no rosto, mesmo com movimento circular, mas um movimento que se repete e que marca muito, esse tipo é chamado de tipos tribais, riscos tribais. Por vezes a gente tem visto muitos jovens com essas marcas ou com listas, né, com motivos tribais nos braços, nas pernas, e tem sido muito comum entre os nossos jovens. Próxima. Bom, é uma xilogravura. Tatuagem de Kumoniru Shishin, de Tsukioka Yoshitoshi. Nossa, difícil os nomes, né? É um japonês, óbvio. E o que me chama muita atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão da prática da xilogravura. Aqui no Brasil nós temos muito forte a xilogravura marcada no Nordeste, principalmente durante os trabalhos e divulgação dos nossos cordéis. O cordel, como vocês sabem, é uma literatura popular, literatura cultural, principalmente porque ele ficou muito mais forte no norte e nordeste do nosso país. Então é uma poesia que no início era falada, depois eles passam a publicar em pequenos verbetes, e tal qual em Portugal, porque essa tradição é portuguesa, cordéis é uma palavra portuguesa, e aqui ficou cordel, e o cordel é por conta das cordas que os textos são pendurados, né, e vendidos. Eu tive há pouco tempo em Aracaju, eles fazem isso, e em Maceió eles fazem isso, então a maioria dos centros e mercados do norte e nordeste você vai achar esse tipo de literatura, e é belíssimo. E para minha alegria eu visitei um ateliê de xilogravura, e eu falei, meu Deus, essa técnica é uma técnica tão fantástica e aparentemente tão simples, porém não é, porque a madeira é entalhada, o artista coloca a tinta sobre a madeira, depois prensa a madeira sobre o papel, e aquela prensa fica durante um tempo até a tinta ser absorvida, aí ele move a prensa e tira o papel. Tá legal. Você fazer esse movimento em branco e preto, tal qual a gente tem o costume de ver no Nordeste, é difícil, é minucioso o trabalho, né? É glamuroso o trabalho, é lindo. Agora, você fazer com 3, 4 cores diferentes, aí pega. Porque as impressões, dependendo do grau de resolução que você queira, ou dos detalhes que você queira, eles precisam ser exatos. E é exatamente isso que eu vejo nessa gravura. Exatamente. E eu fico pensando, assim, como assim, numa xilogravura, ele coloca um tecido, né, a forma ou desenho de um tecido no fundo, com uma característica de cromatismo, monocromático, tão rico e com tantos detalhes ao mesmo tempo. Como assim ele consegue colocar vários textos escritos em japonês e que fazem parte da xilogravura? Notem, por favor, a cor da pele do japonês que está sendo tatuado.
como ele difere a cor da pele com os tecidos, com as roupas deles. Tem um texto até num pedacinho de papel, não sei se é uma caixa de tinta, né? A parte do fundo, no último plano, lá atrás, parece uma grande janela ou um outro quadro. Gosto de pensar que seja uma janela, por conta da planta. Tem uns galhos lá atrás, e esses galhos são feitos com tanta precisão, os galhos tão fininhos. A monocromia, de novo, dentro do quadro, né, do azul se esvaindo na parte mais clara da paisagem, no fundo. Gente, olha, são detalhes que enobrecem o artista e enobrecem a pintura, né, a gravura, e que me traz um contentamento, né, uma coisa linda, maravilhoso. A próxima arte, a próxima apresentação é o Divisor, da Ligia Pepe, 1968. Você está vendo a imagem de uma performance realizada em Nova York, nos Estados Unidos, em 59. O que é isso? É um grande tecido branco com vários furos. Aqui você observe que você tem jovens, você tem crianças participando e brincando desta performance. Você entra no lençol, coloca a sua cabeça em um dos buracos e você precisa andar. Esse é o jogo. Agora, quando você anda, você precisa de unidade, você precisa conhecer o movimento do corpo das outras pessoas. E isso traz uma sensação e uma visão de unidade, que nada vai para frente se eu não tiver a ajuda de alguém. O homem é um ser social. Tá punk ficar em casa numa quarentena? Tá. Por quê? Porque eu sou social. Você é um ser social. Você não quer ficar em casa. Você quer ir para a escola. Por mais chato que seja, professora. Mas o legal é estar na escola, junto com seus amigos, contando histórias, rindo à beça, fazendo prova, né? Que não é tão agradável. E, particularmente, eu acho que vocês aprendem muito durante a aula, né? A atividade de prova, gente, é só uma maneira de avaliar é uma avaliação que eu preciso ter para registro do que você aprendeu. Mas na realidade, se liga, você aprende mesmo durante as aulas, durante o percurso das aulas. O Ângulo tem um lema que fala assim: aula dada, aula estudada. Então, se você tem essa aula hoje, você dá uma lida à tarde, você estuda, cara, você não vai esquecer no dia do simulado, porque simulado você tira de letra, então, né? Mas essa loucura toda, você quer ela pra você, por quê? Você é um ser social, você quer estar presente, você quer estar junto com seus colegas, com seus amigos, com a sua professora também, com seus professores, tá bom? Ai, gente, eu estou morrendo de saudade. Vamos lá. Pintura corporal. Gente, as canções do Ney Matogrosso são canções únicas. Secos e Molhados, 1974, no Centro Ney Matogrosso, vocalista da banda na época. Secos e Molhados era uma banda paulista. E quem se destaca nessa banda mesmo é o Ney Matogrosso, porque a voz dele tem uma textura única. É muito diferente. E eles fazem muito sucesso porque eles misturam o rock com outros gêneros musicais. Outro detalhe é a maneira que eles se apresentam, né? É um teatro, é uma arte cênica aquilo, literalmente. As pinturas que eles usam no rosto também chamam muita atenção. E eles misturam, tem uma mistura maluca de traços femininos com traços masculinos. Então eu tenho a pintura do rosto muito afeminada,
ao mesmo tempo e com o corpo peludo e barba e trejeitos. Isso se liga muito à discussão do Ney Matogrosso quanto à sua identidade de gênero. Outra coisa que chama atenção é a dança durante as músicas. Então, a dança dele é uma dança muito intensa, muito extravagante, com jeitos, gestos e movimentos de quadril muito forte. A próxima imagem se chama Poder, de Carlos Vergara, 1972, 1976, um bloco de carnaval, Cacique de Ramos. Está na Enciclopédia Itaú Cultural. Gente, não está mostrando explicitamente o carnaval na fotografia. Porém, o que chama muita atenção é a palavra poder escrita com tinta branca sobre corpos negros. Pintar uma palavra sobre o corpo pode causar uma reflexão muito importante. Pintar a palavra poder sobre o corpo desta forma traz uma reflexão muito importante, muito importante. Uma das reflexões que me vem na alma é que eles estavam gritando pelo posicionamento deles na sociedade, como negros, mas com honra. O negro que trabalha, o negro que é valente e que foge para Madagascar. É que Madagascar era uma ilha que os negros fugiam do homem branco para não se submeter à escravidão, né? Um homem que tem poder de guerra e que vence, que tem poderes, o poder da mulher negra tão linda, o poder de trabalho do negro, sim, mas o trabalho com honra, né? É isso que eles estão gritando. Eu li o texto que o Ângulo traz sobre eles três, né? E ele tem uma fala durante uma entrevista que eles fazem 45 anos depois pelos curadores dessa exposição. E eles falam assim, olha, eles falam assim: 3 homens negros, sem camisa, com o cabelo descolorido, na ditadura militar, eram tidos como vagabundos. Naquele dia, fomos presos. Mas viemos de trem de Oswaldo Cruz para divulgar nossa equipe de soul, a Alma Negra. Era o carnaval de 72. Nós tínhamos uma ala na Portela que era a ala do poder. Para não usar o power ou black power, escrevemos poder no corpo. Sou parte de cada terra que pisaram os meus pés. Quem fala essa frase é o artista Paulo Nazaré. E nesta lâmina agora aparece o Paulo Nazaré com um chapéu diferente. E ele faz uma série desse chapéu chamado Objetos para Tampar o Sol dos Seus Olhos. Ele nasce em Governador Valadares, Minas Gerais. E essa cidade é muito conhecida por ter perdido muito dos seus habitantes para os Estados Unidos. E a cidade que mais recebe esses mineiros é Miami. E ele faz uma viagem simbólica em Minas mesmo. E durante o caminho ele vai construindo objetos e tirando foto das pessoas que estão junto com ele. E vira uma série de artes isto. O seu trabalho mostra que o corpo, ele também vivencia aquilo. Ele não é só uma matéria física, mas ele é vivência também. E a arte é viver também. É participar disso também. É a nossa última imagem do painel.
E é uma menina Yanomami, da aldeia de Ahima, ou Aima. Essa aldeia fica entre o Brasil e a Venezuela. Notem que ela tem várias perfurações embaixo do lábio, no septo nasal, no lóbulo. E é inserido nessas perfurações lascas de bambu. Fora a pintura do rosto dela, né? Toda vermelha, toda avermelhada. Gente, essas lascas colocadas nos corpos das crianças tem toda uma significação da cultura deles. E vai mudando o material, tal, conforme a criança vai crescendo e passando pelos ritos, né? De passagem de criança para adulto, né? Jovem, e vai tirando e fazendo algumas modificações. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Até lá.